vir, ele vai ficar feliz demais em você falar isso. Vamos lá? Puxa vida, eu estou com a impressão que os irmãos não estão falando. Vamos lá, uma voz masculina. Agora todos juntos. Isso é que é bonito. Podem sentar e pode aplaudir ao Deus que fez os céus e a terra com as palmas bem alegres, bem fortes. É para Deus o louvor, é para Deus a adoração. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para esta pessoa: se der vontade de dar glória a Deus, adore. Não é proibido não. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu tenho uma mensagem espiritual para trazer para vocês aqui na manhã desse dia. Eu espero que vocês entendam que a palavra não é minha, mas a palavra ela é do Senhor para as nossas vidas. Se você me prestar um pouco da sua atenção, eu digo para vocês que todos nós vamos sair daqui flutuando nas asas do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você saia deste lugar sem ser abençoado por Ele. Afinal de contas, quem te fez o convite foi Deus e você aceitou. Eu quero dizer para a igreja que nós estamos vivendo, sempre vivemos na verdade. Eu queria muito tirar o vício da palavra que estamos vivendo. Nós sempre vivemos em tempos de guerra. Nós não podemos se enganar. A guerra começou há 2000 anos atrás e não acabou. Nós estamos em guerra. Mas nessa guerra, em alguns momentos nós damos trégua, nós paramos, damos os luxos de descansar. E eu quero dizer uma coisa para o povo de Deus, ou vou chamar vocês de exército do Senhor aqui nesta manhã de hoje. Se assim vocês entendem, pois acredito que 90% das pessoas que eu estou falando aqui nesta manhã são cristãos, e os que não são devem entender o linguajar espiritual que nós iremos pronunciar. Digo para vocês que a igreja, para reagir, ela precisa ser provocada. Todas as vezes em que a igreja foi provocada, a igreja reagiu. Para a igreja reagir, ela precisa ser insultada, ela precisa ser provocada. Você pare para imaginar que no tempo da igreja primitiva, a igreja que crescia de uma maneira espantosa, ela foi provocada pelos mártires. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, era colocado dentro das arenas, era colocado dentro das fornalhas, era colocado para os leões lhe devorarem vivo. E veja que nesta época foi a época que a igreja mais se fortaleceu, foi a época que a igreja mais cresceu, a época dos mártires. Os pais de nossas igrejas, eles falam que depois em que Constantinos, ele começou a entrar dentro da igreja e até mesmo dar um suporte, entre aspas, a igreja perdeu a sua instabilidade, perdeu a sua força, porque dali então ele não queria só ser um aliado da igreja, ele queria também mandar na ética da igreja. E a igreja só tem um cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e só pode ser conduzido por Ele. Então olhem para cá, eu quero dizer uma coisa para vocês, que talvez a mensagem que eu vou pregar nesta manhã desse dia não vai fazer você dar muito glória a Deus e nem muito aleluia, porque talvez eu não vou falar das minhas guerras, eu não vou falar das suas guerras, eu não vou falar das guerras dos grandes presidentes ou dos grandes monarcas de todos os tempos. Eu vou falar de uma guerra que todos nós deveríamos estar preocupados em lutar ela. Eu vou falar sobre a guerra de Deus. Quantos aqui têm interesse em lutar pela guerra de Deus? Levante as mãos para o céu. Olha para mim, eu quero que você entenda que nós estamos vivendo em um tempo que podemos dizer que é o tempo do fim. Estamos vivendo nos últimos minutos da igreja aqui na face da terra. E a igreja se tornou um exército forte, se tornou um exército poderoso. Quando eu olho para a igreja, eu vejo um exército imponente que coloca terror no seu adversário. A igreja que antigamente não era respeitada, hoje está sendo respeitada. A igreja que antigamente ela não era bem vista, hoje ela está sendo bem vista. E de algum modo, isso me parece ser muito importante, ou legal, se isso fosse usado para guerrear as guerras do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero dizer para você, um texto que nós lemos, foi um texto em que Saul, ele tenta fazer praticamente algumas pazes com Davi. Você vê que um texto anterior
Senhor, Saul estava revoltado, com seu coração irado, porque havia Davi recebido o elogio das mulheres que saíam na rua dançando, dizendo que Saul matou só os seus milhares, mas Davi havia matado os seus 10 milhares. Essas palavras causou tanto ciúme no coração de Saul, que ele queria de alguma forma destruir Davi. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Davi, e Davi não guerreava a sua guerra, mas ele guerreava a guerra do Senhor. A prova é que quando Saul ele tenta fazer a paz com Davi, ele oferece a sua filha para que ele viesse a acreditar que nesse momento o seu coração estava em paz. E um respaldo neste texto, Saul fala para Davi dizendo: guerreia a guerra do Senhor. Eu não quero desrespeitar o texto, mas eu quero pegar esse argumento de Saul e traduzir para nossas vidas neste momento, nesta hora. Se você parar para meditar no livro de Êxodo, você vai ver uma passagem que está escrito dizendo assim: e jurou o Senhor de geração a geração guerra contra os amalequitas. Os amalequitas, eles não teriam paz nem sossego toda a geração, ia passar geração, ia vir geração, e Deus iria continuar a sua guerra contra os amalequitas até ser destruído. Agora eu quero que você pare para meditar: que tipo de guerra é essa que é a guerra do Senhor? Qual é a guerra que nós estamos preocupados? E temos que voltar a nossa atenção para esta guerra. Tem muitas pessoas que estão sendo envergonhadas, tem muitas pessoas que estão caindo na batalha, porque o seu interesse não é lutar pela guerra do Senhor. A igreja de Deus, ela não pode ser promovida para lutar por guerra minha ou por guerra do meu interesse. A igreja de Deus, ela tem que ser preparada para lutar pela guerra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja de Deus está sendo desfocada, ou até mesmo os seus olhos e o seu coração está sendo colocado em coisas da terra. Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho está sendo distorcido, e por que não dizer maquiado. As pessoas não estão se preocupando em trazer o verdadeiro evangelho ao coração do pecador. As pessoas estão se preocupando em falar simplesmente aquilo que lhe convém, simplesmente aquilo que acham que o povo se agrada. E a guerra do Senhor está sendo perdida por causa da incompetência, falta de personalidade, de caráter que está em cima do altar. Porque o Senhor tem perdido, não vou dizer perder a guerra, porque Deus nunca foi de ir para a batalha e perder, mas o Senhor está sendo ultimamente encurralado, porque a guerra do Senhor não está sendo priorizada aqui na terra. Quando a guerra do Senhor estava sendo priorizada, nós estávamos vendo a igreja de Deus sendo perseguida. Eu ouço pastores batendo no peito e falar que nós estamos vivendo o melhor tempo talvez para eles, ou para as suas igrejas, que estão acostumados com a modernidade, eles estão acostumados com o mundo moderno. Mas a guerra do Senhor, a nossa guerra, se é do Senhor, não é com este mundo, não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa irmã. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo disse: as armas das vossas milícias, elas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas para destruir as fortalezas de Satanás. Quando eu olho para o mundo atual, eu vejo Deus querendo travar uma guerra, mas atualmente, meu querido, esta guerra parece que está sendo impossibilitada de ser travada, porque os interesses de Deus têm sido substituídos pelos interesses dos homens. Os interesses de Deus não têm falado mais alto no meio de nossa igreja. Os interesses de Deus não têm falado mais alto no meio do povo. Os interesses de Deus têm sido acuados pelo povo que tem maquiado a sua palavra e pregado segundo o seu próprio entendimento. Mas quando eu olho a Bíblia e vejo Deus se levantando dos céus, dizendo para o seu povo: guerreia, mas guerreia a minha guerra. Eu quero que vocês guerreiem a minha batalha. Nós olhamos para a sociedade moderna e os crentes que entrando dentro dela, vivendo em uma sociedade em que as pessoas não estão mais preocupadas com a guerra do Senhor, porque a guerra do Senhor me tomará muito tempo. A guerra do Senhor vai exigir de mim algo que a minha carne não vai
vai querer que eu faça. A guerra do Senhor, ela vai me exigir oração. A guerra do Senhor, ela vai me exigir santidade. A guerra do Senhor, ela vai me exigir que eu vou para as praças públicas. A guerra do Senhor, ela vai me exigir que eu entre dentro das favelas. A guerra do Senhor, ela vai me exigir que eu vá para o hospital. A guerra do Senhor, ela vai me exigir renúncia. A guerra do Senhor, ela vai me exigir arrependimento. A guerra do Senhor, ela vai me exigir conserto. A guerra do Senhor, ela vai me exigir obediência. A guerra do Senhor, ela vai me exigir tantas coisas que muitas pessoas não estão capazes de fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei que nós estamos muitas das vezes focados na nossa vida aqui na terra. Estamos tão preocupados com a nossa vida que estamos deixando a obra de Deus sucateada. Quando nós olhamos para a igreja de Deus e contemplamos ela de cima, e de cima que eu falo é quando nós contemplamos de uma visão espiritual, nós estamos vendo crentes anêmicos, nós estamos vendo crentes pálidos, crentes que estão mortos espiritual. E eu te dou a notícia, o porquê esses crentes estão mortos espiritual. Você foi preparado não para viver conforme este mundo, você foi preparado para morar no céu. Já parou para pensar? Quando você tira um peixe dentro de uma água, você vai tirar também o oxigênio dele. Esse peixe ele vai morrer, porque ele foi preparado para viver dentro da água. Quando você se alista no exército do Senhor, quando você se alista no exército de Deus e não luta a sua guerra, e não luta a sua batalha, e não luta a sua peleja, você não está vivendo conforme aquilo que você foi preparado para viver. Então o que acontece em sua vida? Começa a acontecer um efeito colateral na sua vida espiritual, porque aí você começa a ir sozinho para a batalha, você começa agora a fazer as coisas conforme os seus próprios entendimentos. Olha para Moisés. Moisés é um homem sábio, ele quer ter vitória, mas antes de ele ir para a batalha ele fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, que o Senhor não permita que eu saia daqui. A verdade é, meu querido, que nós estamos envolvidos no momento em que você aceitou a Jesus, entregou a sua vida para Deus. Você disse para o Senhor: Senhor, o meu interesse não é casa bonita, o meu interesse não é carro, o meu interesse não é muito dinheiro. Se o Senhor quiser me dar isso, eu aceito, mas o meu interesse é lutar pela sua causa. E eu quero dizer qual é a causa de Deus, que a igreja está se esquecendo. Nós estamos vivendo hoje que o evangelho virou uma barganha. Olha para cá, me empreste um pouquinho da sua atenção, porque eu quero falar aquilo que Deus está colocando em meu coração. Nós olhamos para o mundo e quantas pessoas morrem durante o dia, quantas pessoas estão descendo à sepultura. Nós olhamos para este mundo e quando nós olhamos para o mundo falamos a verdade, porque o que encontramos nele é um mundo sem solução, encontramos nele um mundo sem amor, um mundo sem paz. O gemido da nossa alma, o Espírito Santo tem gritado dentro do nosso coração. É hora da igreja se levantar e fazer a diferença. O Espírito Santo, olha para cá, o Espírito Santo ultimamente tem gemido, o Espírito Santo ultimamente tem chorado e dito para a igreja: vocês abandonaram a guerra do Senhor. Sabe por que a igreja tem sucumbido? Sabe por que a nossa igreja não está marchando da maneira que deveria marchar? Porque nós abandonamos a verdadeira causa pela qual nós já estamos. Quando você aceitou Jesus, você não aceitou Jesus porque disseram que tu ia ficar rico. Quando você aceitou Jesus, você não aceitou Jesus porque disseram que tu ia ficar famoso. Quando você aceitou Jesus, você não aceitou Jesus porque disseram que tu seria pastor. Quando você aceitou Jesus, você não aceitou Jesus porque disseram que tu ia ter um cargo na igreja. Quando você aceitou Jesus, tu aceitou a Ele porque a tua alma estava perdida e tu acreditava que Ele seria a salvação para a sua alma. Mas olhe para cá, parece que nós perdemos o foco. Você aceitou Jesus porque você queria o céu. Quem quer o céu aqui? Levante as mãos, deixa-me ver. Deixa-me ver. Ei, que não seja só a nossa mão levantada, que não seja só o nosso glória a Deus da boca para fora. Enquanto eu prego, o meu coração arde, porque o Espírito Santo tem falado ao meu coração: filho, a minha guerra foi abandonada. A igreja precisa se levantar e voltar a vencer a guerra do Senhor. Sabe por que as nossas guerras não estão sendo vencidas? Sabe por que nós estamos sendo intimidados, derrotados muitas vezes?
vezes porque abandonamos a guerra do Senhor. Deus, Ele quer que a igreja na manhã deste dia se levante e retome novamente a sua guerra, retome novamente a sua peleja. É hora de Deus afiar, meu irmão, a sua espada. É hora de Deus afiar a ferramenta que está nas suas mãos e nós voltar a lançar a foice, porque a Bíblia diz que madura está a seara. Deus precisa colocar o seu exército na posição novamente. Deus precisa colocar o seu exército de pé. Não tínhamos muito recurso, mas sabíamos pela causa pela qual nós estávamos lutando. Estamos pensando que estamos lutando pela causa de Deus, e estamos muitas das vezes sendo manipulados para lutar pela causa de um homem. Se você não parar para perceber, meu querido, você não vai entender o quanto Satanás ele tem manipulado a igreja para lutar a sua guerra e não a guerra de Deus. A guerra do Senhor nunca foi política. Eu fico indignado quando eu vejo o pastor tentando induzir a igreja. Eu fico indignado quando eu vejo pastores que, em vez de se preocupar com a palavra de Deus, se preocupam tanto com a política e esquece de pregar. Está ganhando quanto? Para defender os interesses próprios. E sabe o que acontece? Um monte de crente manipulado, guerreando a guerra deles. Essa guerra é deles. Sabe qual é a nossa guerra, meu irmão? Você vai sair daqui a pouco daqui e vai ter um mendigo no meio da rua. A sua guerra é olhar para ele e dizer: Jesus te ama. Você vai sair daqui hoje e você vai encontrar um drogado no meio da rua vivendo uma vida de desgraça. Sabe qual é a sua guerra? Colocar a mão na cabeça e dizer: Satanás, sai desta vida, porque pertence a Jesus. A guerra da igreja não está aqui na terra. As pessoas estão sendo manipuladas e não se enxergam que estão sendo manipuladas, lutando pelo próprio interesse do homem. E Deus está falando: guerreia a guerra do seu Senhor. A guerra de Deus foi abandonada por pessoas que só olham para o seu próprio umbigo. A guerra de Deus foi abandonada por pessoas que só cuidam dos seus próprios interesses. A guerra do Senhor foi abandonada por causa de pessoas que não têm caráter e nem personalidade. A guerra do Senhor foi abandonada. E sabe qual é as consequências disso? Estamos querendo mudar o Brasil através das urnas de protesto. Foi isso que o apóstolo Paulo disse? Foi assim que eles tentaram mudar o seu mundo na sua época? Sabe como eles tentavam mudar o seu mundo? Ele passava e a sombra deles curava. Sabe como eles tentaram mudar a sociedade da época? Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. É bem verdade. Deixa eu revelar algo para você. É bem verdade que a igreja de hoje já não pode mais falar: eu não tenho prata nem tenho ouro, porque parece que temos muito, né? Mas também não podemos falar mais: levanta e anda. Talvez não podemos falar: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas também Deus tirou o direito de muitos falar: levanta e anda. Você vai lutar ou não vai lutar pela causa de Deus? Você vai lutar ou não vai lutar pela guerra do Senhor? Ou você vai deixar o nome de Deus ser envergonhado? A guerra de Deus, meu querido, foi a guerra que Martinho Lutero lutou. Quando o Papa olhou para ele e falou: eu te amaldiçoo, ele disse: quem é você para me amaldiçoar? Quem é
você para me amaldiçoar. Eu luto pela guerra de Deus. Quem lutou pela guerra de Deus foi o presbítero Policarpo, da igreja de Esmirna. Trouxeram ele para a praça pública, acenderam uma chama, uma fogueira para lhe intimidar. O império disse: confessa que vai falar, parar de falar do nome de Deus, e não morrerás queimado. A resposta dele foi a seguinte: acenda mais a chama, aqueça mais o fogo, porque eu sei por quem eu luto. Eu não luto por interesse de homens, eu não luto por interesse de pessoas. Bem-aventurado é você, meu irmão, que não se curva diante de guerra de pessoas, diante de interesse de pessoas. A nossa guerra é por almas. Esta madrugada eu fui despertado por Deus e eu ouvi o Espírito Santo gemendo, dizendo: eu quero almas. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, porque talvez aí do teu lado tenha uma alma chorando, mas você está tão seco, você vem aqui só buscar os seus próprios interesses, que você não percebe que o crente que está do teu lado está morrendo espiritualmente. Mas ele me deu a paz do Senhor, pastor, mas está doente. Mas ele acabou de me cumprimentar, mas está doente. Por que abandonaste a guerra de Deus, meu irmão, para lutar pela sua própria guerra? Lutamos hoje pelo cargo, lutamos hoje para parecer melhor do que o nosso irmão, lutamos hoje para pregar melhor do que o outro, lutamos hoje por tudo, menos pela guerra de Deus. E Ele está dizendo para você: lutai a guerra do Senhor. Olha essa voz bonita que Deus te deu para cantar. Lutai a guerra do Senhor. Olha esse pulmão abençoado que Ele te deu. Lutai a guerra do Senhor. Antigamente, quando você via na rua, você via distribuindo literaturas, você via distribuindo folheto, lutando pela guerra do Senhor. Antigamente você chegava no ponto de ônibus, alguém sabia que você era crente porque você carregava um negócio chamado Bíblia. Mas hoje isso anda dentro da sua bolsa, porque tu não quer dizer para ninguém que tu é crente. Antigamente você via de uma maneira tão maravilhosa para a casa de Deus. Nós não estamos lutando a guerra de Deus, mas queremos ir para o céu. Não queremos? Levanta aí se tem alguém que quer ir para o inferno. Tem que ir do lado desse tamanho. Peraí, pastor, para o inferno não quer não. Como é que Deus vai defender os seus interesses se você não defende o dele? Peraí, pastor, é barganha? Olha para mim. Como guardaste a palavra da minha paciência? Ou seja, se tu está guardando, eu vou te guardar. Aqueles que me amam, eu amarei. Os que me desprezam, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia, é Deus. Aqueles que me amam, eu vou amar. Os que me desprezar, eu vou. Você foi alistado para lutar não pela minha causa, não pela causa do missionário Davi Miranda, não pela causa do presidente deste país. Você foi levantado para lutar pela causa de Deus. E sabe qual é a causa de Deus? A causa de Deus é almas. A causa de Deus é almas. Eu quero que você levante as suas mãos para o céu. Eu quero que você levante a sua. Será que você vai assumir o compromisso com Deus aqui hoje? O primeiro capeta que aparecer na tua frente, incorporado no corpo de uma pessoa, será que você vai ter autoridade para pegar ele pelo chifre e dizer: sai desta vida, Satanás? Olha o que acontece na cidade de Filipe. Quando aqueles discípulos do Senhor chegam, a mulher adivinhava tudo. Mas quando eles chegaram naquela cidade, olharam para ele e falaram assim: eis aí os homens em que o Espírito de Deus é na vida deles, são servos do Deus Altíssimo. Esses dias, estou terminando, falando ainda da causa de Deus, eu estava ouvindo um programa de rádio, e no programa de rádio eu ouvi o nosso querido missionário falar que quando ele deita para dormir, ele ouve vozes de almas gritando pelo socorro.
Ele não consegue dormir porque enquanto ele deita, ele vê vozes de pessoas gritando, pedindo socorro. Qual é a tua luta na igreja? Por que você está na igreja? Por que você veio aqui hoje? A causa de Deus foi abandonada, irmão. Hoje você convida alguém para vir para a igreja e fala assim: eu tenho a minha vida social. Vida social. É isso mesmo que você pensa quando é chamado para fazer o trabalho de Deus? Você pensa na sua vida social? E você tem coragem de falar que você luta pelos interesses de Deus, ou você faz aquilo que te convém? Vida social. É tu o rei dos judeus? Perguntaram para ele. O meu reino não é eterno. Eu não sou deste mundo. Se você soubesse o que é o céu, você ia começar a se despedir dessa terra agora. Eu quero que o Espírito Santo venha injetar uma vitamina espiritual na tua veia. Aqui tem crente que faz muito tempo que você não sabe o que é ouvir a voz de Deus. Aqui tem pessoas que você faz muito tempo que você não sabe o que é entrar dentro de um quarto e chorar. Aqui tem pessoas que faz muito tempo que você não sabe o que é meditar na palavra de Deus. A guerra do Senhor foi abandonada. O corre-corre da vida, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos interesses. Eu estou mandando você abandonar isso. Eu estou mandando você não priorizar isto. Isto não pode ser priorizado e colocado acima da causa de Deus. A causa de Deus precisa ser priorizada, meu irmão. O zelo da minha casa me devora, diz a palavra. Levante as suas mãos para Deus. Que Deus coloque o seu exército novamente de pé. Que Deus comece a usar a tua boca para arrancar almas das mãos do diabo. Que o espírito de unção entre na tua vida. E tu vai chegar no teu trabalho com vontade de falar de Jesus para aquelas pessoas. Tu vai andar pela rua e tu vai falar de Jesus. A mesma autoridade que Deus entregou na vida de Paulo, que até a sombra dele curava. Você vai voltar a lutar pela guerra de Deus aqui agora. A unção que Deus derramará na tua vida será tão grande que tu vai lutar pela causa e pela guerra do Senhor. Dê um abraço nesta pessoa que está ao seu lado e diga para esta pessoa: a guerra não é minha, a guerra é de Deus. Diga para esta pessoa: a guerra não é sua, a guerra é de Deus. Vamos lutar a guerra do Senhor. Vamos lutar a guerra do Senhor. A guerra do Senhor precisa ser lutada. A guerra do Senhor. Você que abandonou a guerra de Deus. Tem pessoas que só olham, não faz nada. A guerra de Deus não pode ser abandonada. Sai do teu lugar, vai no lugar do teu irmão, dá um abraço nele e diga: não abandone a guerra do Senhor. Não lute a guerra do homem, lute a guerra de Deus. Não lute a guerra do homem, lute a guerra de Deus. A guerra de Deus, a guerra de Deus. A guerra de Deus, a guerra de Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba a presença de Deus na sua vida e agora. Receba a graça de Deus sobre você. Nas horas difíceis da vida eu pude encontrar as ondas mais lindas que existe no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava
Onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra, e mesmo cansado eu insisti em lutar. E quando rastejava o chão, caído ao solo, eu senti uma mão me pegar no colo. Essas mãos eram de Jesus, mãos do Deus forte. Descobri o porquê de ter força pra lutar e pra vencer. Lute, a guerra não tá perdida, a esperança na vida foi Deus que deu pra você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vai. Olha pra mim aqui. Talvez Satanás tirou coisas importantes da sua vida para você abandonar a guerra. Talvez o diabo tirou de você coisas importantes para você abandonar a guerra do Senhor. Talvez você olhe para a situação de muitos crentes aqui hoje. Você não tem um carro bonito para andar, uma casa boa para morar, mas você sabe qual é a sua missão. Você sabe que você tem uma guerra para travar. E quando o diabo ele olha para você, ele fica espantado, porque não era para você estar glorificando a Deus aqui hoje. Não era para você estar entregando literatura no meio da rua. Não era para você estar andando com a Bíblia debaixo do braço. Não era para você sair da tua casa hoje e vir aqui neste culto. E quando o diabo ele vê tudo isso, ele fala, ele não desistiu desta guerra. Ele sabe que você defende o reino de Deus. E essa guerra nós só vamos abandonar quando a trombeta tocar. Quem se alistou para essa guerra, levante as suas mãos para o céu. Eita glória que foi liberada no céu para a nossa vida aqui agora. Eita glória que foi liberada de Deus para a sua vida. Tem 709 pessoas que Deus vai dizer para ti aqui, ó. Os teus inimigos foram confundidos nesta manhã, porque o Senhor, como um relâmpago, entrou no meio da tua guerra para te vencer esta batalha. Aonde está vocês? Vem aqui à frente receber a tua vitória. Eu vou começar a entregar as revelações.